Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao projeto Biologia Passo a Passo, um projeto que se destina a dar a você uma maior capacidade de revisão de assuntos específicos na área de biologia. Nós temos à sua disposição aulas que são repassadas para você na forma de fascículos, para aumentar a sua dominância de assuntos, referente a essa matéria específica da área de biologia. Textos modulados são encaminhados para vocês, depois você segue uma bateria de exercícios propostos para fazer uma revisão joinha de vocês aí. E finalmente você pode ser submetido ao final a simulados específicos para verificar o seu grau de dominância, em relação ao assunto apresentado para você, que você encomenda a partir do site ou então do contato abaixo relacionado. Beleza? Eu sou o professor Márcio Pinto, sou o professor responsável por esse projeto e nós estamos à sua disposição. O assunto da nossa aula de hoje é genética de populações. Espero que vocês façam um bom trabalho, muito sucesso, muita disciplina, para que você possa realmente fazer um trabalho a contento, e enfrentar os vestibulares com mais tranquilidade. A genética de população partiu dessa situação problema, que foi colocada à prova, que é isso aí. O que é necessário para uma população evoluir, dentro da ideia de apresentação? E outra coisa que é curiosa também é o que faz com que as espécies tenham um efeito ligado a serem diferentes, dentro de si. Você repara que nesse tipo de investigação, até Charles Darwin teve dificuldade de argumentar contra isso. O pessoal falou, por que existe tanto bicho diferente na natureza? A resposta clássica dele foi, não sei. E o pessoal então ficou na resenha com ele, falou, mas você não falou que a natureza tem um processo seletivo, você não concorda com Lamarck, que fala que a natureza é que impõe um caráter criatório nos bichos? Falou, não, a natureza não tem poder criador, como diz Lamarck. A natureza tem um poder seletivo, é o que diz minha teoria, que hoje é lei, a chamada lei da seleção natural. Então, seguindo por essa trilha, o que é interessante que você observa, até mesmo na espécie humana, Homo sapiens, você tem que ter essa ideia geral aí com relação a essa diversidade. A espécie deverá apresentar uma diversidade de seus genes, portanto, uma diversidade genética ou gênica, sob a qual irão atuar o que a gente chama de fatores evolutivos, fatores ou agentes evolutivos. Então, vamos entender um pouco como é que funcionam então esses agentes evolutivos e quais são, na sua composição. Os agentes evolutivos, portanto, têm uma ação que é interessante. Vamos considerar que uma espécie nova entra em uma determinada área, trazendo uma diversidade de genes na sua população. Tá? E depois, com o passar do tempo, a seleção natural começa a favorecer os indivíduos que são mais avermelhados. Tá? Os amarelados e alaranjados começam a sofrer pressões negativas nessa área, a seleção torna-se negativa, então eles vão sendo gradativamente eliminados, até tornar a população vermelha, os avermelhados ou alaranjados, predominantes na área. Isso faz com que a gente tenha uma ideia que a seleção não gosta de diversidade, a seleção gosta de homogeneidade. Então ele tende a manter um padrão de espécie local. Uma vez finalizada essa seleção, a seleção chega a zero, ela não é permanente. Significa dizer que os indivíduos estão perfeitamente adaptados. E aí você vê aqui no final do gráfico, você tem que os indivíduos que têm baixa adaptação, ele tem baixa resistência ao ambiente, são eliminados, e o que tem alta resistência estão representados nesse gráfico aqui abaixo. São sucessivamente substituídos por diversos fatores. Mas como é que funciona esse agente evolutivo? Primeiro, é exatamente isso, de onde eles vêm. Então a gente chama isso de deriva genética. Eles são derivados de quem? Eles saem de que tipo de grupos, ou que tipo de genes ele gera. Segundo, como é que esse gene corre nessa população? É o que a gente chama de fluxo gênico, para permitir o sucesso entre eles. Depois você tem um outro elemento que é bastante interessante, que é a unidade meiótica, porque a formação dos gametas vem através dessa atividade que é meiose. E a meiose ela tem uma fase muito interessante que é chamada de paquítono, conhecida como crossing over. E nessa fase então você observa o que a gente chama de embaralhamento genético. Portanto, todos os indivíduos formados a partir desse embaralhamento genético, eles são únicos, exclusivos no planeta. E aqui você tem a fantástica ideia daquilo que foi apresentado no slide anterior, falando que qual foi a dificuldade de Darwin na explicação por que existem tantas espécies diferentes no mundo. É exatamente esse fator aqui. A mola propulsora da evolução chama-se mutação. Tá? E essa mutação, então, ela é o agente que promove a modificação do material genético, e ela vai passar por um crivo, diversos de situação de ser incorporado dentro da população, fazendo parte do seu fluxo gênico. Tá?
Antes disso, ele tem que ser uma mutação que ocorre em via gamética, né? Ela não pode ser em via somática, tem que acontecer em nível de gametas e não em nível de células que são hepáticas, do fígado, células que são do sistema nervoso, células da pele. Isso aí morre no indivíduo. A mutação tem que acontecer nos gametas, então tem que ser uma mutação gamética, para ela passar por uma herança, ser incorporada ao fluxo gênico do bicho e depois, se por acaso essa espécie mudar para novas áreas, ele sofre pressões no local, que é a chamada pressão seletiva, que é a seleção natural. Então esses são os chamados agentes evolutivos, ou os fatores evolutivos, tá? Que são importantes para verificar o grau de dominância do indivíduo dentro de uma determinada área. E aí tá, a seleção natural é o centro deles, pois é o único direcionado de forma que resulta numa conformidade entre o organismo e o seu ambiente, tá? Para ver se ele se encontra perfeitamente adaptado. Belezura? Tenta dar uma revisadinha rapidinha com relação a isso aí. Esses elementos apontados para vocês são de extrema importância. E aqui a gente finaliza o bloco 1 e a gente vai para o bloco 2 daqui a pouquinho.